Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e vamos para mais um estudo bíblico, um estudo da Palavra de Deus, para mais um Estudando a Palavra. O tema de hoje é em forma de pergunta. Todas nós nos adornamos e nesse todas dá para perceber que o estudo de hoje visa o público feminino. Então, se você é homem, está assistindo a nossa pregação, não se preocupe, pode continuar assistindo e depois repasse para alguma mulher que você gosta na sua vida, tá certo? Aproveito aqui e faço um pedido, às vezes eu esqueço de fazer esse pedido, que quem estiver gostando dos estudos bíblicos, quem tiver sugestões de temas, pode colocar nos comentários sugestões de temas para novos estudos bíblicos. E quem estiver gostando e não for inscrito, se inscreva para ajudar o nosso canal a aumentar de seguidores e assim poder ser encontrado com mais facilidade no YouTube por aqueles que procuram aprender a palavra de Deus. O objetivo do nosso canal, como vocês já sabem, é que nós possamos, à luz da Bíblia, discutir e descobrir alguns temas. Por isso que o verbo está no gerúndio, estudando. Então vamos estudar a palavra juntos. E o tema de hoje é: todas nós nos adornamos. O que a Bíblia, a palavra de Deus, teria a nos dizer sobre o uso de adornos? E já vou começar dizendo a vocês o que são adornos. Adornos são acessórios. E vou conversando com vocês e mostrando alguns que eu tenho aqui. Por exemplo, vamos lá, alguns adornos muito utilizados. E vou lendo aqui e mostrando para vocês alguns que eu trouxe e outros eu não trouxe, mas vocês vão identificar. Vamos lá, o que são adornos? São broche de cabelo, tiara, o famoso diadema, ou a faixa do cabelo, a faixinha que a gente coloca na cabeça. Lenço, não trouxe, mas tenho. Colar ou corrente, aquela mais fininha, mais delicada. Pulseira, bracelete, relógio, brinco, anel, aliança, prendedor da aliança, gravata, alguns masculinos, gravata, prendedor de gravata, broche bottom, por exemplo, esses aqui que indicam o nosso cargo eclesiástico. Esse aqui, o meu, é de missionária. Eu tenho vários. Foi uma honra para mim ser separada, consagrada e após separada, depois consagrada como missionária. Então, é uma honra muito grande usar esses brochinhos, pode acreditar. A broche também de roupa, aqueles broches que nós mulheres, às vezes, o botão vai até aqui, a gente precisa de um fechamento mais aqui, a gente compra aquele brochinho que é igual a esse broche bottom para fechar a roupa. Abotoaduras, os homens usam. Cinto, não trouxe, mas temos. Boné, chapéu. Também acessórios, você não pensa que não sabia que era acessório talvez, né? Mas é. Unha postiça, são essas unhas que se compra de silicone, de gel e se cola com essa colinha na unha natural, para que a unha fique alongada. Cílios postiços, que também são um adorno para que você coloque por cima dos cílios naturais e assim dê uma aparência de cílios maiores e mais volumosos. E a própria maquiagem é um grande adorno, porque a maquiagem, além de corrigir as imperfeições, realça os pontos positivos do rosto, principalmente quem trabalha com essa maquiagem marcante, que é a maquiagem do contorno, que sabe fazer os contornos bem direitinho. Então,
tem os truques, levanta a maçã de rosto, aumenta a olho, aumenta a boca. É um monte de truque que quem é da área sabe. Eu sei fazer só o arroz com feijão na maquiagem. Vamos lá. Então, o cabelo postiço também. O cabelo postiço pode ser a peruca e pode ser o aplique. Ou o próprio mega hair, que é aquele aplique fixo. Porque tem um aplique falso. Às vezes as pessoas colocam quando fazem um totó, um rabo de cavalo. E fica com aquele cabelão. É um aplique com tic-tac, que a pessoa tira e coloca na hora. E tem um aplique permanente, que é também chamado de mega hair. Tudo isso são acessórios, são adornos. Porque aquilo que não é meu, que não nasceu comigo e eu uso para realçar a minha beleza, para incrementar as minhas vestes, então é adorno. E o que é adornar? Adornar, de acordo com o dicionário, é tornar algo agradável à vista, interessante e embelezado. Essas são as funções dos adornos. Tornar quem os usa agradável à vista, e a maquiagem aí tem um papel fundamental, embelezado e interessante, tá certo? Então, para isso que as pessoas se adornam. E a Bíblia Sagrada, nós não vamos começar hoje com uma leitura. Nós vamos começar com um passeio pela Bíblia. De Gênesis, vou começar em Gênesis a Apocalipse, mas não se preocupe que não são todos os livros da Bíblia que nós vamos visitar hoje, tá certo? Mas por incrível que pareça, eu tenho versículos em Gênesis e tenho versículos em Apocalipse que quero mostrar a vocês. E nós vamos usar hoje a NVT, a nova versão transformadora. Por quê? Porque essa Bíblia, ela tem uma linguagem contemporânea, um português mais atual, que vai proporcionar o entendimento da palavra de Deus com extraordinária clareza. Estou lendo aqui a resenha dela mesma, certo? Vamos lá, vamos conhecer esse assunto à luz das Escrituras, cujo objetivo desse estudo hoje é que você, temente a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, veja o que a Bíblia diz sobre esse assunto de uma vez por todas e possamos nos unificar, nos ver em amor como Jesus e não olhar para as aparências, e sim olhar uns para os outros em amor em Cristo, para que acabe essas coisas pequenininhas que às vezes querem dividir o povo do Senhor. Fulano se adorna, fulano tem muita vaidade, que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, lá está escrito em Eclesiastes. E aí vamos ver pela Bíblia? Vamos para a Bíblia e deixa a Bíblia falar por ela mesma. Então, a primeira referência que nós vamos ter hoje é em Gênesis, como eu já falei. Gênesis, no capítulo 24 de Gênesis, nós temos 3 versículos, só nesse capítulo, o 22, o 30 e o 47, que vão nos esclarecer o uso de adornos aqui por Rebeca, a mulher de Isaac. Vou contar um pouquinho da história para situar o leitor. Rebeca, vamos começar por Isaac. Isaac chegou na idade de casar, filho de Abraão e Sara. Então Abraão mandou um dos seus servos, um de seus empregados de confiança, e procurar uma noiva para Isaac lá na parentela dele, porque Abraão havia saído da sua terra, da sua parentela, seguindo uma ordem divina, mas queria casar o seu filho por já conhecer sua família, por já conhecer os costumes. Então ele quis casar bem o seu filho e pediu a um servo que fosse à parentela dele, de onde ele tinha saído, para escolher uma esposa para Isaac. E esse servo de Abraão era também um servo de Deus, um homem temente a Deus. É interessante, eu acho linda essa história, dá para pregar muito sobre ela. Eu não quero me empolgar, porque a gente tem que focar aqui nos acessórios. Mas esse servo do Senhor, ele fez uma prova com Deus, de que ele pediu lá umas confirmações ao Senhor em relação à água, ele ficou perto de um poço, e pediu uma confirmação ao Senhor que a moça que lhe oferecesse água e também aos seus animais seria aquela moça destinada para Isaac, o filho de seu senhor Abraão.
Então, aquele servo do Senhor, quando ele foi atrás da noiva de Isaac, ele levava presentes para aquela noiva. Que presentes foram esses? Vamos descobrir agora pela palavra. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 22, no versículo 20, capítulo 24, no versículo 22, que vai ser confirmado no versículo 30 e no 47. Então, eu vou ler apenas o 22, ok? Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e duas pulseiras grandes de ouro para os braços. Então, os presentes que ele levou eram joias de ouro, que consistiam em duas pulseiras para os braços e uma argola para o nariz. Então, as mulheres orientais, elas usavam pulseiras em ambos os braços e também usavam pendentes na testa, pendentes no nariz. São as precursoras dos piercings, né? Aqui brincadeira para a gente descontrair. Esse versículo vai se confirmar os mesmos adornos no versículo 30 e no 47, então não é necessário mais ler. Outra situação nós vamos encontrar lá em Gênesis, no capítulo 41 e no versículo 42, que essa situação agora foi com José, um homem. José, um homem de Deus, também se adornou. Quando José foi promovido a governador do Egito, governador não, perdão, estou rebaixando aqui José, vice-faraó do Egito. O poder de José, o poder de influência de José só perdia para o poder do faraó. Então José usou adornos, quando no palácio do faraó ele foi promovido a esse cargo tão importante. E nós podemos ver isso lá em Gênesis 41, versículo 42. Olha só o que está escrito aqui. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José, um anel. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Certo? Então aí está José, um homem de Deus também, adornado. Nossa terceira referência bíblica está lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia. São aqui as referências pertinho uma da outra. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 22. Essa situação aconteceu quando os israelitas foram sair do Egito. Essa cadeira faz uns barulhinhos estranhos. Quando os israelitas foram sair do Egito, e Deus ordenou a Moisés que orientasse ao povo israelita que despojassem o povo egípcio, não roubando, furtando as coisas do povo egípcio, mas pedindo. Olha que coisa interessante. Olha aí, Êxodo, capítulo 3, versículo 22. Está escrito assim: toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Então, esses artigos em outras traduções bíblicas e nas notinhas de rodapé, você vai ver que são joias. O que elas pediram às mulheres egípcias foram joias. Esse mesmo versículo, ele vai se confirmar lá no capítulo 5, lá no capítulo 12, perdão. Gente, eu estou precisando usar óculos. Meus óculos ainda não chegaram. Eu acredito que a próxima gravação, o próximo Estudando a Palavra, eu já estarei corujinha, viu? De 4 olhos. Porque me deu grau para perto. Vejam que eu estou olhando assim praticamente em cima da Bíblia. Então, esse versículo do despojo dos israelitas aos egípcios vai se confirmar lá no capítulo 12. Se você quiser abrir comigo agora, pode abrir. 12, versículo 35. É praticamente a mesma leitura, só que mudando aí de mulheres para todos os israelitas. Quando ele diz, né? Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas.
Só a confirmação. Nossa quarta referência está também no livro de Êxodo. Agora, no capítulo 35, no versículo 22. Agora sim, é o capítulo 35, versículo 22. No qual, nessa situação, a construção da tenda da congregação foi feita com as ofertas do povo de Deus, que, entre outras coisas, ofertou os seus acessórios. Deus, no meio do seu povo, o povo de Deus sentiu a necessidade de fazer uma tenda para se congregar e assim adorar melhor a Deus. E essa tenda não era uma tenda comum, não era uma barraca de qualquer jeito, tinha que ser feita da melhor qualidade, com os melhores materiais. Por dentro da tenda, decorado com objetos sacros e belos, e tudo isso foi feito com as ofertas do povo de Deus, que consistiu dos seus acessórios. Vamos lá em Êxodo 35, 22. Vamos ver comigo aqui o que está escrito. 35, 22. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Então vejam aí os acessórios que o povo de Deus tinha e fazia uso, trouxeram como oferta coisas valiosas, preciosas, com valores financeiros e emocionais para eles. Muito bem. Também, com certeza, eles aproveitaram e ofertaram aí os despojos que trouxeram do Egito, imagino eu, né? Vamos lá. A próxima referência bíblica, nossa quinta referência bíblica, está lá no livro de Esther. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí o fundo musical de pássaros. Graças a Deus eu moro num lugar privilegiado, numa zona rural, e isso é muito normal aqui, nós temos pássaros conosco, graças a Deus. Nós não prendemos, nós os alimentamos e aí eles ficam aqui em casa. Então vamos lá para para Esther. Agora, nossa quinta referência bíblica, para a escrava que se tornou rainha. Eu acho que Esther é a leitura preferida da maioria das mulheres cristãs, porque tudo que a mulher gosta está aqui nesse livro, viu? Vejam só. No livro de Esther, percebemos que a escrava que se tornou rainha passou por um rigoroso tratamento de beleza, com duração de 1 ano. Ai, meu Deus, que coisa boa! Imagine aí que presente você ter um tratamento de beleza com duração de 1 ano. E antes de chegar à presença do rei, recebeu enfeites do eunuco real Hegai. Vamos conferir isso lá em Esther, no capítulo 2, nos versículos 3 e 9, certo? Que aí um versículo vai confirmar o outro. Eu gosto de falar todos os versículos porque você vai confirmando o outro. Então, eu vou ler aqui o versículo 9, tá certo? 2, 9, para a gente ganhar tempo. Você vai ver aí que vai se confirmar. Esther, no capítulo 3, no capítulo 2, versículos 3 e 9. Vou ler aqui o 9. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Perdão, acho que eu vou ler o 2 também. O 2 se confirma, o 3 se confirma com o 9, né? No 3 foi assim. Quando Vasti não quis aparecer para Assuero, a história de Esther se baseia nisso, na desobediência de uma rainha. Aí os conselheiros do rei pediram a ele que escolhessem moças, e daquelas moças formosas ele escolhesse uma para ser rainha no lugar de Vasti, que era muito bonita, Vasti. Então ele diz assim, ó, e que o rei, versículo 3, nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém, na fortaleza em Suzã. Hegai, eunuco do rei,
e encarregado do harém providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vasti. Aqui fala tratamentos de beleza, em outras traduções, engraçado, né? Eu peguei da internet a tradução, mas está tendo aqui uma divergênciazinha, porque mudam, né, a cada edição. Mas aqui na tradução que eu peguei da internet, diz assim: regai, camareiro do rei, não eunuco, porque eunuco já é uma palavra antiga, diz camareiro, guarda das mulheres e deixe-lhe os seus enfeites. Então, além do tratamento de beleza, elas ganharam enfeites. É tanto que cada mulher, quem conhece a história de Esther, lembra que cada mulher tinha direito, após passar uma noite com o rei, porque o rei tinha esse privilégio, né, de passar uma noite com cada uma daquelas moças selecionadas para que ele escolhesse a sua rainha, ela podia pedir o que quisesse. Dentre as coisas que ela via lá no harém, ou seja, enfeites, produtos de beleza, essas coisas de mulheres. E aí, no versículo 9 também, ele diz que regai, o versículo 9 aqui na tradução que eu peguei da internet para montar o estudo, eu vou copiando as passagens bíblicas, mas eu tenho todo o cuidado de copiar da Bíblia que eu vou utilizar aqui. Está dizendo que ele se apressou a dar-lhe os seus enfeites. Então, tudo bem. Fico surpreendido, quem conhece a história de Esther sabe que havia realmente joias, havia adornos ali no Palácio Real. Vamos lá, nossa sexta referência, ela nos traz... É porque eu gosto de ler pela Bíblia, eu poderia ler por aqui, pelo estudo, até porque eu aumentei a letra, já pela minha visão, mas é o hábito de ler a Bíblia, e você também tem esse hábito maravilhoso de folhear as Escrituras. Está no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, nós temos aí uma comparação interessante. 2 conselhos sábios que o escritor de Provérbios deixa para um filho são comparados a 2 adornos muito desejados naquela época, o diadema e o colar. Então, lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da tua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Ou seja, é comparado os bons conselhos do pai e da mãe com uma coroa e com um colar, certo? E no outro versículo que vai confirmar esse, é lá em Provérbios 3, também bem pertinho, é só você passar aí a página. Provérbios 3, versículos 21 e 22, que ele vai confirmar, né? Vai dizer aí que, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então, aí é a confirmação. 2 conselhos se comparando com adornos. Sinal de que o povo do Senhor usava adornos. Vamos lá para Cânticos dos Cânticos, nossa próxima referência. Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Eu vou ler primeiro, para que vocês entendam. Como são belas as suas faces, seus brincos realçam a sua beleza. Como é lindo o seu pescoço enfeitado com um colar de joias. Faremos para você brincos de ouro com enfeites de prata. Olha que interessante. A esposa de Cântico dos Cânticos recebe elogios do marido exatamente porque está adornada. Então o marido vê ela usando aqueles brincos, aqueles colares e a elogia. Como você está linda com esses brincos, com esse colar. Em outras palavras, eu vou lhe dar mais presentes, eu vou lhe dar mais joias. E ele promete a ela mais enfeites, como nós acabamos de ler. Vou fazer brincos, faremos para você brincos de ouro com enfeites de prata. Olha que lindo. Na nossa 8ª referência está lá em Isaías, no capítulo 61 e no versículo 10.
Na proclamação da salvação feita pelo profeta Isaías, uma comparação é feita, declarando o costume do uso de adornos. Vamos lá. 61:10. Olha o que diz o profeta. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como noivo com suas vestes de casamento. Bota esse marcadorzinho, depois eu vou tirando. Preste atenção. Sou como noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. Esse costume dos noivos se adornarem para o casamento é corroborado, ou seja, é confirmado pelo profeta Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 32. Olha só, Jeremias 2:32, que é uma pergunta bem interessante que Deus faz por meio do profeta. Olha que pergunta interessante. Deus pergunta usando o profeta. Acaso uma jovem se esquece de suas joias? Ou a noiva esconde o seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Na tradução que eu peguei da internet diz: porventura esquece a jovem dos seus enfeites ou a noiva dos seus adornos? Então, nós vemos aí que a jovem se enfeita e que a noiva se enfeita também. Isaías e Jeremias confirmando a mesma coisa de um costume cultural da época deles. Vamos agora para a referência bíblica que, para mim, é a chave de ouro desse debate. Usa ou não usa? Proibido ou não proibido? Vamos lá. Abra comigo lá em Ezequiel, no capítulo 16. Ezequiel, no capítulo 16. Abra aí comigo. Deixa eu só chegar lá. Ezequiel 16. Vamos ler a partir, tá certo? Do versículo 11. Porque para mim é a leitura mais esclarecedora a respeito do uso de adornos. Por quê? Porque Deus, ele sempre compara as mulheres com cidades, ou vice-versa. Melhor dizendo, ele sempre compara cidades com mulheres, certo? Foi assim com Jerusalém, foi assim com Sião, foi assim com Babilônia. Ele, quando vai falar de uma cidade, ele fala da cidade como se estivesse falando de uma mulher. É uma coisa bem interessante essa analogia que o Senhor faz da cidade com as mulheres. Então, nessa situação aqui de Ezequiel 16, Jerusalém Deus estava decepcionado com Jerusalém. E Deus, ele começa a conversa com Jerusalém, passando em rosto, em revista, o que já tinha feito por essa cidade, a qual agora ele estava decepcionado com ela. Então ele começa dizendo: o que eu já fiz por você, olha o que eu fiz por você. É como um pai que deu presente a um filho e o filho não está sendo um bom filho, então ele está ali chamando a atenção. Olha, fulano, os presentes que eu já lhe dei, preste atenção. Então ouçam e tirem suas conclusões. A partir do versículo 11. Deus dizendo para Jerusalém: também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano.
Só até aqui o 14 para fechar a leitura. Então vejam, Deus mesmo dizendo que ele adornou a Jerusalém, que ele lhe deu brincos, pulseiras, coroa, colares, claro como o dia e transparente como a água. Mas vamos para frente. Temos mais algumas referências. Nós temos lá, por exemplo, em Isaías, no capítulo 3, no versículo 18 ao 24, uma outra situação dessa, em que Deus se dirige a uma cidade, tratando dessa cidade como se fosse uma mulher. E dessa vez é com a rebelde e arrogante Sião. Vamos entender, tá certo? A partir do versículo, capítulo 3, Isaías 3, vamos entender aqui a partir do versículo 16, ok? Advertência a Sião. O Senhor diz: a bela Sião é arrogante. Estica o seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos seus tornozelos. Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia, o Senhor removerá tudo que a embeleza. Os enfeites, preste atenção, vai começar aí o desfile dos adornos. Deus não deu os adornos das cidades, pois Deus agora está removendo pela rebeldia de Sião. O Senhor removerá tudo que a embeleza. Os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis e as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Vamos só até aí, que é onde fala realmente dos adornos. Então, mostrando aí o pai confiscando do filho os presentes que o deu, no caso aí a filha, Sião. Não tinha ornado, não já tinha dado presentes, não valorizava, era arrogante, era altiva, então o pai, pois agora me dê para cá, vou confiscar. Quantos pais hoje têm coragem de fazer isso, hein? Não responde. E vamos lá, então, no Antigo Testamento, essas foram nossas referências bíblicas. Vamos para o Novo Testamento, que é onde existem algumas referências bíblicas que as pessoas usam exatamente para proibir o uso dos adornos, especialmente das mulheres. Por isso que o estudo bíblico é mais voltado às mulheres, porque nós não vemos tantas restrições em relação aos homens. Os homens usam boné, usam chapéu, muitos deles nem tiram quando estão na igreja. Essa é a verdade, é o que temos visto. Usam gravata, prendedor de gravata, abotoadura, lenço no bolso, relógio, anel de formatura em teologia, seja em que for. É um bocado de acessóriozinho, mas ninguém confisca. Agora, as mulheres são muito confiscadas. Entenda, gente, eu não estou aqui querendo causar divisão de forma nenhuma e no final do estudo eu vou fazer algumas ressalvas. Mas o que eu quero é que se fique claro, pela luz da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então vamos ao Novo Testamento. E vamos começar por Apocalipse. Vamos lá do fim para o começo, tá certo? No Novo Testamento. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 13, está aí uma referência ao que nós cremos que foi da visão de João. Nós cremos que essa visão se referia a Jesus. Então vamos ver aí o que está escrito em Apocalipse. Só Apocalipse, capítulo 1, no versículo 13, está escrito assim: E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. Em outras traduções vai dizer que é um cinto de ouro. Mas estamos entendendo aí que era um adorno de ouro e quem usou foi, pelo nosso entendimento, o próprio Jesus Cristo. Muito bem. Essa é a nossa primeira referência do Novo Testamento.
Na segunda referência que nós queremos fazer, aqui no Novo Testamento, é exatamente um texto que nos fala de prioridades, certo? Então, para nós entendermos esse texto, vamos para a leitura bíblica que deixamos agora para o final do estudo. Lá em Efésios capítulo 6, versículos do 13 ao 17. Vamos lá. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando, ouça, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, ou do Evangelho, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que essa leitura bíblica tem a ver com adornos? Vamos lá. Com o uso de adornos ou vestes. Hoje nem vamos falar de vestes, só de adornos, ok? Vamos lá para 1 Timóteo, na sequência. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos ver aí dois textos que nos falam de prioridades. 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito. Da mesma forma, carta de Paulo a Timóteo, né? Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Vá guardando aí a leitura no seu depósito. E vamos para outra leitura que vai confirmar esta daqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Falando das mulheres. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Então vejam, aqui nós temos dois textos, tanto o texto de 1 Timóteo 2, quanto aqui de 1 Pedro, sendo que 1 Timóteo quem escreveu foi Paulo e 1 Pedro quem escreveu foi Pedro. Que interessante. Eles mostrando que nós mulheres devemos dar prioridade à nossa beleza interior. Não há uma proibição para que as mulheres se adornem, não. Até porque se a gente for para a Almeida Revista e Corrigida, o confisco é maior. Não se pode usar uma roupa, por exemplo, hoje em dia, não se poderia usar se fosse proibição ao pé da letra. Por isso que é bom quando a gente ler um texto, procurar entender o contexto, certo? Ler todo aquele capítulo. Quem tiver uma Bíblia de estudo, vai lá, olha as notas de rodapé, olha as explicações culturais que tem sobre aquelas passagens bíblicas, para que você entenda bem direitinho o que o autor quis dizer. Por quê? Se nós fôssemos ao pé da letra, na tradução da Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, está dizendo que até as roupas são confiscadas, porque não era para as mulheres usarem roupas de tecidos bons, tecidos preciosos, tecidos caros, ou seja, uma roupa de linho, uma roupa de veludo, uma roupa de seda, uma roupa de um tecido mais elaborado, ou essas roupas que se colocam pedrarias, que se enfeitam, né? Joias falsas, como a gente chama, a joia embutida na roupa, seriam confiscadas, as mulheres não poderiam usar. Não poderiam usar tranças. Na Almeida Revista e Corrigida fala de um desses penteados ser a trança, ou entrançar o cabelo, ou frisar o cabelo, que é deixar o cabelo
Como assim? Cacheadinho, né? Frisadinho, feito os frizz. Ou seja, a mulher não poderia nem embelezar o cabelo. Hoje a irmã que tem a vaidade de pranchar o seu cabelo, de arrumar, não poderia se a gente fosse interpretar tais textos bíblicos ao pé da letra. Mas o que os apóstolos estão nos dizendo aqui é que nós nos vistamos primeiramente da nossa beleza interior. Que nós façamos como a mulher de Provérbios 31, porque a beleza, né, é vã, a formosura ela passa, a beleza passa com o tempo, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada e será glorificada por Deus. Então, comparando com Efésios 6, que nós lemos aqui, eu coloco aqui as prioridades, né? Vamos lá, um texto que nos fala de prioridades. Então, prioridade, por exemplo, é não deixar de ir ao culto porque não deu tempo de ajeitar o cabelo ou a unha. Eita, quantas de nós às vezes faz isso? Não vou para o culto hoje não, meu cabelo está uma bagunça. Então você está priorizando a sua aparência física ou alimentar o seu espírito. Prenda esse cabelo num coque. A unha não tá feita limpa, na hora que for para o chuveiro, dá uma limpadinha para não chegar suja, mas vá alimentar seu espírito, não priorize sua aparência. Prioridade é dirigir o culto guiado ou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus pegar aquele irmão que está ali sem paletó e disser, chama ele aqui, eu quero dar oportunidade a ele, eu vou falar através dele. Temos que obedecer à voz de Deus, quebrar os protocolos de aparência e chamar o servo do Senhor e deixar Deus usar. Porque muita gente, às vezes, se prende na aparência e diz, não vou dar oportunidade a fulano hoje não, porque fulano não veio de paletó. Não vou dar oportunidade a fulana hoje não, porque fulana... Então, vamos quebrar esse monopólio da aparência e vamos olhar para o fruto do Espírito que cada vida produz. Prioridade é, por exemplo, comparando agora as leituras de 1 Timóteo e de 1 Pedro com Efésios 6, antes de nós colocarmos na cabeça a tiara, o lenço, o véu, a maquiagem do rosto, o turbante, né, o lenço enfeitando a cabeça, os brincos nas orelhas, certificar-se de que colocou bem o capacete da salvação. Então, antes de qualquer adorno externo, certifique-se de que sua cabeça está ornada com o capacete da salvação. Antes de adornar os braços ou as mãos com a unha postiça, com os anéis, com as pulseiras, com os relógios, braceletes, abotoaduras, o que você quiser colocar, né? Lembre-se de que em uma das suas mãos deve estar o escudo da fé e na outra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Antes de colocar os cílios postiços, o cabelo postiço, a corrente do pescoço, os brincos, a gravata, o prendedor da gravata, qualquer outro acessório, lembre-se de vestir a couraça da justiça primeiro. Antes de colocar o cinto, lembre-se de cingir os seus lombos com a verdade. Antes de calçar os sapatos, as sandálias, as botas, lembre-se de calçar os seus pés na preparação do Evangelho. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus, cuidando da aparência interna primeiro e depois da aparência externa, como vimos nas muitas referências bíblicas citadas. E há alguns que defendam que não deve haver vaidade. Mas o pregador diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E Deus nos constituiu como administradores de tudo que Ele criou. Então, nós também temos que administrar a nós mesmos. Ter o nosso cuidado, sim, corporal. Ter o nosso cuidado de nos embelezar, de nos apresentar da melhor maneira possível. Especialmente quando a gente vai fazer algo para o Senhor. Tenho visto e me entristecido muito com muitos de nós que somos cristãos e quando temos um evento social, nós compramos roupa nova, sapatos novos, arranjamos dinheiro para pagar até um maquiador profissional, no caso das mulheres, um cabeleireiro, para chegarmos naquele evento social
bem cuidados, bem aparentados, com uma ótima aparência. E muitas vezes vamos para a casa do Senhor de todo jeito. Parece assim que está fazendo as coisas dentro de casa, deu a hora de ir para o culto, bota aí a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Não é assim. A Deus o melhor, certo? E agora eu vou fazer as ressalvas aqui do estudo bíblico, tá certo? Ressalvas. O estudo tem o objetivo de unificar as irmãs de diferentes igrejas, mostrando que todas nós nos adornamos. Por isso que o estudo bíblico começou com uma pergunta. Todas nós nos adornamos? E ao concluir esse estudo bíblico, eu tenho certeza plena e absoluta que sim, todas nós nos adornamos. Umas se adornam com mais adereços, outras com menos, mas todas se adornam. Eu tenho certeza de que todos os adereços que eu falei, principalmente no começo do estudo bíblico, você que ouviu até aqui, você com certeza faz uso de algum desses adornos, de cinto, de relógio, de anel, de pulseira, de algum adorno você faz uso, então você se adorna. De maquiagem, cílio postiço, unha postiça, cabelo postiço, você se adorna, certo? Então todas nós nos adornamos. Por isso, devemos, ao reconhecer isso, nos respeitarmos, aceitarmos e amarmos em Cristo. Amém? Que a irmã que se adorna mais, ame a irmã que se adorna menos. Não a desqualifique por isso. Que a irmã que se adorna menos, ame a irmã que se adorna mais. Não diminua a santidade da irmã por isso. Tá certo? Esse estudo serviu para mostrar o que a Bíblia traz sobre o assunto, para que possamos ser mulheres compreensivas e entendidas na palavra do Senhor. Mas devemos entender que todas nós nos adornamos e servimos a um Deus que não se engana com as aparências, mas prescruta os corações. E aí é válido lembrar a história de Davi e Samuel. Quando Samuel foi à casa de Jessé para dali prover um rei para Deus, ele olhou para a aparência. Os filhos de Jessé foram passando à frente de Samuel e Samuel, eita, então é esse. É esse, agora só pode ser esse. Vendo cada um mais garboso, mais bonito do que o outro. E Deus ah, meu Deus, tem horas que a gente se engasga com as palavras, né? E Deus prescrutava os corações. Ou seja, Deus examinava os corações. Eu tento passar as palavras para a linguagem mais simples. Quando dou fé, estou falando palavras assim complicadas e eu mesma me atrapalho. Isso é normal, tá certo? Então Deus, ele olha para o coração. Então vamos olhar para uma irmã, use ela adornos de mais ou de menos, vamos olhar para o fruto do Espírito Santo na vida dela, os dons do Espírito Santo na vida dela, e aí sim poderemos dizer se são ou não são bênçãos na mão do Senhor. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Que Deus em Cristo nos abençoe, que esse estudo sirva realmente para nos unificar em Cristo, nos mostrar que somos iguais diante de Deus e que o que Deus quer de nós é, como muito bem foi falado pelos santos homens do Senhor, que antes de mais nada nós cuidemos do nosso interior, da nossa intimidade com Ele, embelezemos a nossa vida com boas obras, com bons exemplos, com boas falas, certo? Para que aí possamos sim também administrar o que Ele nos deu e embelezar sim o nosso exterior, para que o nosso exterior se apresente bem diante do Senhor. Que não percamos também a nossa feminilidade. Às vezes a gente se põe numa defensiva tão grande que a gente acabou de descobrir pela Bíblia que não é pecado, e se põe numa defensiva e acaba perdendo um pouco a nossa feminilidade, nosso ser feminino, que é tão bonito. E que em outro estudo eu vou falar que Deus orienta que as mulheres sejam femininas, viu? Em outro estudo, em outra oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso estudo bíblico ele vai ter uma parte 2, um segundo vídeo, no qual eu vou mostrar mulheres cristãs da atualidade se adornando, como elas se adornam, de diferentes igrejas, de diferentes ministérios. São mulheres
pregadoras da palavra, mulheres de pastores conhecidos no Brasil, cantoras cujos louvores estão em todas as igrejas, e vou mostrar para vocês como elas se adornam e aí vocês vão se inspirar nessas lindas e santas mulheres de Deus. E agora, que Deus te abençoe verdadeiramente e te dê sabedoria, discernimento e amor umas pelas outras. Nós precisamos nos amar, irmãs. Nós precisamos nos unir mais e mais para ganharmos mais e mais mulheres para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.